Muito bem, estamos de volta. Este é o segundo bloco da nossa aula. Estamos estudando responsabilidade tributária e você estava vendo nos instantes finais do bloco anterior, estava vendo este slide, esta imagem que distingue a responsabilidade pessoal da solidária e da subsidiária ou supletiva. Você está vendo a primeira linha em vermelhinho lá no topo do slide. Muito bem. Logo abaixo você tem a indicação de artigos. Veja, pessoal está no 131 e está no 135, a solidária está no 134 e a subsidiária ou supletiva está no 133, inciso 2º. Significando dizer, se você abrir estes artigos, vai aparecer assim, ó, respondem pessoalmente, fulano, beltrano e cicrano. Respondem solidariamente, fulano, beltrano e cicrano. Respondem subsidiariamente, fulano, beltrano e cicrano. Nós que gostamos de português sabemos que é cicrano. Você já aprendeu isso comigo em outros momentos aqui. Cicrano, S-I-C-R-A-N-O. Sempre vão vir boas dicas de português para você, futuro delegado, futuro juiz, futuro auditor fiscal. Não podemos falar mal, né, exercendo essas funções eminentes. Imagine, seria um contrassenso, né? Então você, meu aluno, aprende também a falar bem e a escrever bem. De modo que você está vendo que os artigos, eles indicam esses advérbios. E aí o que o concurso costuma fazer? Por exemplo, ó, vou abrir a imagem. Ele pega ali o 131, está lá no alto do lado esquerdo, ó, que é pessoalmente, respondem pessoalmente. Aí olhe para mim, ó. Aí ele dá o teste e escreve. Copia o artigo, só que troca o pessoalmente por solidariamente. 500.000 vezes. Então você vai ter que decorar. 131, 135 são exemplos de responsabilidade pessoal. 134, entre aspas, você vai ver por quê. Porque aqui dá uma discussão se realmente é solidária ou não. No momento apropriado eu vou explicar, né? E o 133, inciso 2º, responsabilidade subsidiária ou supletiva. Tá? Então, muita atenção com os advérbios, pessoalmente, solidariamente, ou subsidiariamente, ou supletivamente. Tá? Agora sim, vamos aos conceitos. O que é a pessoal? Lá do lado esquerdo. Ó. A responsabilidade pessoal, ó, o terceiro, que é o responsável, responde com exclusivismo. Tá? Então, olhe para mim. Serão situações em que o contribuinte vai ficar fora da jogada. Aliás, você tinha lido lá o 128 comigo, na parte final, e percebeu que a lei pode estipular essas situações em que o contribuinte fica fora da jogada. O que é ficar fora? A responsabilidade vai ser exclusiva, vai ser pessoal do terceiro. São as historinhas do 131 e 135, tá aqui, ó, na ponta do meu dedo. Tá? Show de bola? Ah, professor, mas quais são essas histórias? Não, aí você vai aprender comigo na hora do artigo, que vai ser na outra aula. Agora você só prepara o terreno para as classificações, tá? Então essa é a metodologia que eu uso. Senão ia ficar muita coisa, você ia se perder, tá? Então é tudo separadinho. Numa matéria gigante como esta, é passo a passo, tá? Veja a coluna do meio. Responsabilidade solidária. Vamos lá. Responsabilidade solidária. O devedor, em solidariedade, responde sem uma ordem de preferência ou vocação a ser seguida. Tá? Então é o seguinte, quando o professor Sabag fala em solidariedade, aí você tem que puxar conhecimento prévio de direito civil. Você se lembra de direito civil? Ah, professor, mas eu não estudei essa matéria, porque eu estou ensinando aqui para todo tipo de aluno. Tem aluno que não é nem da faculdade de direito, está aprendendo comigo direito tributário para os concursos. Show de bola, vão todos aprender do mesmo jeito. Só que você tem que saber, principalmente você que não cursou o direito, que está aprendendo tributário agora, né, que aqui eu vou relacionar dois direitos, o direito civil e o direito tributário. Lá no direito civil a gente aprende dogmas de solidariedade. O que é a solidariedade? Né? A solidariedade é a possibilidade de termos mais de uma pessoa ocupando o mesmo lado da relação jurídica. Então, se é o lado credor, você vai ter mais de um credor. Eles são credores solidários. Se você está falando do lado devedor, você vai ter mais de um devedor. São devedores solidários. Ah, professor, me dê um exemplo em tributário. Pois não. Pense uns irmãos que são donos de um apartamento. Os irmãos. São os 3 irmãos.
Se eles são donos de um apartamento, os três, né, cada um com a sua parte, a parcela ou percentagem, né, da propriedade, os três são proprietários, podemos falar coproprietários, show de bola, né? E os três são devedores de IPTU. Tá? Você não pode falar que só o mais velho que é devedor, o caçula. O que é isso, caçula? O que é isso aqui? Todo mundo é devedor. Então eles são o quê? Eles são devedores solidários. Pronto. Feito o aquecimento, traga a matéria para a aula de hoje. Nós temos duas criaturinhas. Nós temos o contribuinte, temos o responsável. Contribuinte e responsável. Quando você encontrar um artigo que aparecer, respondem solidariamente, significa que o fisco pode cobrar tudo do contribuinte ou pode cobrar tudo do responsável. Não tem aquele papo de excluir o contribuinte, como na primeira situação, responsabilidade pessoal. Então é a famosa responsabilidade solidária. Não há benefício de ordem. A gente aprende em direito civil que na solidariedade não há ordem de preferência, não há ordem de vocação. Pode cobrar a dívida toda, in solidum, que é uma expressão latina. Nossa, professor, tem que saber latim para passar em concurso? Não. Não tem, mas algumas expressões você tem que saber. Você é do mundo do direito, como é que não vai saber algumas expressões latinas? Tanto é que no meu manual de português jurídico, vocês podem estudar um dia, tem um capítulo dedicado a essas expressões. Eu ensino a escrever, ensino a falar. Insólidum. O que é insólidum? A dívida toda. Você pode cobrar a dívida toda insólidum de qualquer um dos co-devedores. Lembrando que a palavra co-devedor, coproprietário, escreve-se junto sem hífen. Isso mudou com um acordo ortográfico. Tá? Imagina você escrever numa prova discursiva co-devedor com hífen. Vai pegar super mal, não está a par do acordo ortográfico. Então tem que saber português também. Então o que nós temos? Vamos reler a coluna. O que nós temos? O devedor em solidariedade responde sem uma ordem de preferência. Então, vai haver situações em que você vai ler a historinha, vai ser caso de solidariedade. Show! Eu coloquei até o 134, entre aspas, depois nós vamos curtir isso. Tá, aí o que você tem que saber? Ao entrar no artigo, você tem que saber que a brincadeira ali é assim, ou o fisco vai cobrar tudo de um, ou vai cobrar tudo de outro. Não tem ordem de preferência. Quem são um e outro? Contribuinte, responsável. Show? Beleza? Vamos para o lado direito, já fechar essa primeira classificação? Vamos? O que é o lado direito? Responsabilidade subsidiária ou supletiva. Artigo 133, inciso 2º. O que nós temos aqui? O terceiro, que é o responsável em subsidiariedade, já aprendemos a falar, né? Subsidiariedade, não é subsidiariedade, tá? Responde com uma ordem de preferência de vocação a ser seguida. Eu já corrigi no intervalinho, já corrigi ali. Portanto, primeiro, contribuinte, que é o devedor principal. Segundo, o responsável, terceiro. Isso aqui é muito legal, é muito útil. Por quê? Porque vejam 133, inciso 2º, que é esse artiguinho que nós vamos estudar na outra aula. Quando chegar a hora de entrarmos nele, é claro que eu vou lembrar, gente, a gente já estudou o que é subsidiariedade, beleza? Ordem de preferência a ser seguida. Um é pego em primeiro lugar, o outro é pego depois. É claro que eu vou falar isso. Mas, na nossa metodologia, não é? Que é testada, aprovada há muitos anos, eu ensino isso antes. Então você fica sabendo que quando vir, no bom português, quando vir, não é quando ver, é quando vir. Quando vir o advérbio subsidiariamente, ou o adjetivo subsidiário, ou ainda supletivo, você tem que saber que tem ordem de preferência. Então compare a coluninha da direita, que é essa aqui, com a coluninha do meio, que é essa aqui. Compare. Uma é o oposto da outra. A solidariedade afasta a ordem de preferência. A subsidiariedade impõe a ordem de preferência. Ordem de preferência é a ordem de vocação, como dizem os civilistas. Ordem de vocação, ordem de preferência. Tá? E aí que vem o ponto. Se tem uma ordem de preferência na subsidiariedade, quem que vai levar na cabeça em primeiro lugar? Né? O código não responde. Então é a hora do professor, é a hora do slide, é a hora do estudo, como você está fazendo agora. Que é essa informação aqui, no slide, Até minha mão some aqui, mas você está vendo, está vendo aqui. Quem que responde em primeiro lugar? Contribuinte. Quem que responde em segundo lugar?
responsável. Então, onde aparecer, vou até abrir aqui para você ver, ó, onde aparecer caso de subsidiariedade, eu citei 133, inciso 2º, primeiro lugar é sempre contribuinte, para depois ser o responsável. Significando dizer que a Fazenda Pública, o fisco, tem que tentar, de todas as formas, cobrar o tributo do contribuinte, para só depois partir para cima do responsável. Não pode ser fominha. Tá? O fisco muitas vezes é fominha. Né? Fominha. Não, eu quero e vai para cima do... Ó, veja a nota 0. O fisco vai para cima do responsável em primeiro lugar. Veja ali onde está o responsável. Ó, virar aqui o dedo. Segundo lugar. Então, se o fisco vai para cima do responsável em primeiro lugar, o que o advogado tributarista faz? Acaba com a festa. Acaba com a festa. Nós, advogados, vamos intervir, vamos falar, não, vou provocar o judiciário e falar, juiz, a autoridade fiscal trocou alhos por bugalhos. Não é onde já se viu não obedecer ao CTN. Aí nós vamos, o advogado é essa criatura que bota os pingos nos is. Entendeu? Não estou dizendo que o Estado erra sempre, mas o Estado pode errar. E eu trabalho exatamente no erro do Estado. O advogado trabalha no erro do Estado. Tá bem? Então, o que acontece? O Estado errou, vou ter que falar, olha, é o seguinte, em primeiro lugar, é contribuinte, o meu cliente é o responsável, então o meu cliente só pode ser incomodado depois de esgotadas as possibilidades de cobrança, todas elas, do contribuinte. Entenderam o jogo? E a questão do concurso vai mexer exatamente com essa ordem para vocês conseguirem identificar. Show de bola, vamos adiante. Agora é a segunda classificação. Você se lembra dela? Deixa eu voltar o slide para você se lembrar. Ó, essa imagem ali, número 2. Responsabilidade dos sucessores, responsabilidade de terceiros. Bem, se a banca explorar esses rótulos, você já vai ter um trabalho aqui maior. Veja a primeira linha lá no alto em vermelhinho. Responsabilidade dos sucessores, ela pode ser chamada responsabilidade por sucessão. Responsabilidade de terceiros, esse T maiúsculo, que eu vou explicar, que não é a linguagem comum, né, de terceiro para responsável, é um tipinho de terceiro que acaba sendo esse terceiro com T maiúsculo, tá? E na segunda linha, você tem os artigos. Professor, eu estou vendo que aqui os artigos eles acabam se superpondo, claro que se superpõem. Perceba a brincadeira, eu vou voltar o slide, perceba, olha lá, voltei. Você está vendo o 131 ali em responsabilidade pessoal? Só peguei um para você sentir o clima. Tá vendo? 131, responsabilidade pessoal. Tá vendo? Lá no alto, à esquerda. Agora eu vou avançar o slide. Olha onde aparece o 131. Responsabilidade dos sucessores. Então, o que o concurso pode fazer? Você tem que saber que o 131 ele é classificado como responsabilidade pessoal e também como responsabilidade dos sucessores. Não é que uma classificação exclui a outra. Elas se superpõem. Elas não são autoexcludentes, no bom português. Tá? Então aí é o show da questão. Para você saber classificar, você pega a brincadeira e fala, isso aqui é responsabilidade pessoal, isso aqui é responsabilidade dos sucessores, isso aqui é responsabilidade por transferência, que é a outra, a qual chegaremos daqui a pouco. Aí você dá um show de classificação. Então não fique achando que uma exclui a outra. Elas podem estar superpostas, tá? Legal. Então, com o tempo, vocês vão decorar a listinha e, naturalmente, na próxima aula nós vamos chegar aos artigos, aí tudo vai ficar melhor, tá? Por hora agora é só classificação. Então vamos, Só não, né? Porque já a classificação já exige bastante da gente. Vamos ali no lado esquerdo, responsabilidade dos sucessores, Escolhe-se o responsável, que é o terceiro, em razão de um evento sucessório. Dá para decorar bem, responsabilidade por sucessão dos sucessores, evento sucessório. Ocorrido, por exemplo, morte do contribuinte, operações societárias, venda e compra de bens, show de bola. Né? Mal começamos e já decoramos. O que é responsabilidade por sucessão ou dos sucessores? Serão todas aquelas historinhas que nós vamos curtir aqui, de responsabilidade, sobretudo lendo esses artigos que estão aqui, né? E você vai ver que todas essas historinhas trazem o quê? Um evento sucessório. Contribuinte morreu. Quem que vai ser o responsável? Espólio. Responsabilidade por sucessão.
não é? O camarada vendeu um apartamento. Você vai aprender comigo. Quem que vai ser o responsável? Quem compra o apartamento. Opa, isso é um evento sucessório. Né? Tudo isso vão ter as historinhas, os artigos aqui. Não se preocupe por enquanto. É só para você sentir a força da classificação na tua vida. Né? Legal, então tá fácil demais classificar uma historinha de responsabilidade como história de responsabilidade por sucessão. Agora eu vou abrir a imagem e vamos para o lado direito. Lado direito. Responsabilidade de terceiros. Esse terceiro com T maiúsculo. Né? Vamos ler. Escolhe-se o responsável, que é o terceiro, e eles moram lá no 134 e 135. Se você abrir o código, né, o apelido que se dá para os dois é isso, responsabilidade de terceiros. Escolhe-se o responsável, que é o terceiro, em razão de um dever de zelo, que compete a este com relação ao patrimônio do contribuinte, devedor principal. Muito bem. Então, assim, no 134 e 135, você vai conhecer as historinhas, isso vai ser no fim da outra aula, né? E você vai ver que essas criaturas, que são esses terceiros, digamos com T maiúsculo, né? São terceiros com T minúsculo, mas tem algo a mais. Esses terceiros, eles têm um dever de zelo com relação ao patrimônio do devedor principal. Então, se eles vacilarem, a responsabilidade vai cair sobre eles. Um exemplo, só para você curtir por hora. Pense no sócio de uma pessoa jurídica. Vou usar até uma linguagem que não é a linguagem do código, mas por hora está muito apropriada. Pense no sócio. Você já ouviu falar que sócio de uma pessoa jurídica, de uma empresa, pode ser responsabilizado por tributo da pessoa jurídica? Creio eu que você já tenha ouvido falar nisso. Creio. Né? Não duvido que seja uma novidade para você. Né? Tanto é que você ouve aí, ouve falar, muitos sócios enrolados com tributos, depois que a empresa, digamos, quebrou, e eles têm aquilo nas costas, aqueles tributos que eram devidos pela pessoa jurídica. Muito bem. Você vai entender tudo isso depois. E agora a gente está brincando de classificar. Teve um evento sucessório aqui? Não. Os sócios moram, você vai aprender comigo, lá no 135. Os sócios, 135. E é a chamada responsabilidade de terceiros. Por quê? Porque é o dever de zelo que o sócio deve ter com relação à pessoa jurídica que ele administra, né? Que ele tem sobre a sua gestão. Tá? Então, só para você entender que se a banca pedir a classificação, você não vai me aparecer com responsabilidade por sucessão. Responsabilidade por sucessão tem evento sucessório. É morte, compra e venda de bens, não é? As operações societárias, fusão, transformação, tudo isso é responsabilidade por sucessão. Sucessão, né? Agora, falou em pai com relação ao tributo devido pelo filho menor, que é o nosso menininho. Você se lembra das aulas anteriores. O pai é responsável pelo tributo devido pelo filho menor. Falou em inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio. Só me ouvindo, porque ainda você não teve aula. Só para você curtir. Ó, falou em sócio com relação à pessoa jurídica. Pô, isso é responsabilidade de terceiros. Mas, meus queridos, vocês vão estudar os artigos comigo. Então, depois vai ser só curtição. Tá? Então, agora eu preparo o terreno. Você já imaginou, metodologicamente, eu abrindo o 134, explicando o 134 e ainda classificando em cima? Vocês não iam dar conta. E eu já testei isso em sala. Por isso que eu tenho o método aqui. Você aprende a classificar antes, depois você vai brincar de ler artigo comigo. E aí fica tudo melhor, tudo tranquilo. Você se lembra, isso é uma responsabilidade, né, de terceiros, óbvio, dever dizer, tal. Aí fica tudo melhor, tá? Querem uma notícia boa? Nós acabamos a segunda classificação, só com um slide. Então isso aqui é ótimo para uma revisão de sábado, né, antes da prova. Não é que você deva estudar só no sábado. Uma vez eu falei isso em sala, o aluno, professor, é para estudar só no sábado antes da prova. Não, isso aí você não vai acertar uma questão. Né? Mas isso aqui no sábado antes da prova você precisa de materiais para fazer uma rápida revisão. Penso eu que os nossos materiais, que são caprichosamente feitos para o teu sucesso, vão ser úteis, tá? Penso eu, tá? Então, veja, agora o que nós temos? Nós temos o confronto principal da nossa aula, que é para você sair hoje
e falar para os seus irmãos, seus cunhados, seu pai, sua mãe, né, seu namorado, namorada, noivo, falar que estudou substituição tributária com o professor Sabag. Aí é show, é a nossa vida, é substituição tributária, então é muito interessante. Mas veja, a primeira coisa, aprenda aquilo a que eu fazia menção no início da aula. O que é substituição tributária? Acompanhe aqui o sinônimo. É responsabilidade por substituição, que se contrapõe à responsabilidade por transferência. Então, entre com essa pegada, para você entender. O que é substituição tributária? É responsabilidade por substituição, que nas classificações que nós estamos aprendendo, não se confunde com responsabilidade por transferência. Então vai fazer muito bem para a tua alma isso. Mas muito bem, mas muito. Tá? Porque as pessoas muitas vezes falam substituição tributária, substituição, e nem imaginam que existe algo, né, a que ela se contrapõe. Aí vem o concurso trabalhando com esse jogo e a pessoa não dá conta do recado. Tá? Concurso é isso. Nós, professores, sabemos as deficiências de vocês. E a banca também. Então nós só vamos aos pontos. Você tem que entender isso. Então você tem que ficar preparado, com sagacidade para as questões. Tá? Então vamos lá. Ó. Virei o slide. Você tem aqui um slide com bastante informação, até diminuir a letra para caber tudo numa lâmina. Nós vamos ler com muita calma, curtindo bastante, sem pressa. Então vamos lá. Ó. Lá em cima, azul, não é? Responsabilidade por transferência, na primeira linha. Do lado direito, responsabilidade por substituição ou substituição tributária. Show de bola, vencemos a primeira linha. Segunda linha, acontece algo muito curioso, muito curioso. Você está vendo 130, 131, 132, 133, 134. Tá joia? Então eu quero que você guarde só essa sequência para você brincar comigo de números. Ó, 130, 131, 132, 133, 134. Agora eu vou voltar o slide e quem é inteligente já sabe a pergunta que eu vou fazer. Ó, voltei o slide. Quando eu voltei o slide para cá, eu quero que você olhe para a esquerda. Responsabilidade por sucessores. 130, 131, 132, 133. Tá? Grave, vou mais uma vez para frente, só para você entender o drama do teste. Olha o drama. Vamos lá na esquerda, 130, 131, 132, 133, 134. Olhando para mim, quem é inteligente já sabe a pergunta. Vou até tomar um gole d'água, só os melhores do Brasil, de 100 candidatos, 98 errariam. Só 2, você vai acertar. Qual é o teste? Já caiu, aliás. Né? Não me lembro se foi na AGU. Acho que foi a AGU que pediu. É a prova do CESP, né? O atual Sebrasp. Todos os casos, você viu que a listinha do responsabilidade de sucessores vai até o 133. E a listinha aqui de responsabilidade por transferência vai até o 134. Então, na teoria dos conjuntos, né, você tem um elemento que está dentro do outro elemento. Então, aqui a gente já faz o teste a partir da matemática. O quê? Que todos os casos, raciocínio lógico, todos os casos de responsabilidade por sucessão são casos de responsabilidade por transferência. E nem todos os casos de responsabilidade por transferência são casos de responsabilidade por sucessão. Mamão com açúcar, aveia, mel, leite condensado, coco ralado, só os melhores do Brasil acertando, nem adianta, entendeu? E você preparado a partir dos nossos slides. Entendeu o jogo? Então, beleza, estou satisfeito. Vamos voltar à imagem. Vamos lá. O que nós temos? Veja do lado direito, seguindo a linha dos números, que a responsabilidade por substituição ela não está no CTN. Ela está na legislação esparsa. Assim, quem considere, né, que o 135 seria responsabilidade por substituição. Tanto é que eu coloquei aspas, né? Eu vi uma vez um teste da Fundação Carlos Chagas, a FCC, que você conhece muito bem, que associou o 135 à responsabilidade por substituição. Mas esse é um posicionamento isoladíssimo. Tá? A ideia é você brincar com substituição tributária fora do CTN. CTN a gente trabalha com responsabilidade por transferência.
Então, essas historinhas todas que eu falei, do espólio, do pai, né, sendo responsável, dos sócios e outras tantas que você vai aprender, tudo é historinha de CTN. Então, a gente pode falar que são historinhas de responsabilidade por transferência. Tá joia? Legal. Agora é a hora da leitura do conceito. Lado esquerdo, vamos lá. O que é a responsabilidade por transferência? O responsável, terceiro, vem e ocupa o lugar do contribuinte, que é o devedor principal, após a ocorrência do FG. Agora, perceba a simetria do slide. O slide ele é feito de modo simétrico para ajudar a decoreba. Leia do lado direito agora, ó, bem na simetria. Ó. O que é a responsabilidade por substituição? O responsável, que é o terceiro, vem e ocupa o lugar do contribuinte, que é o devedor principal, desde a ocorrência do fato gerador. Então, eu só mudei uma palavrinha. Só mudei uma palavrinha. Isso daqui é feito para quê? Porque eu, como seu professor, entendo de decoreba. Entendo. Para você conseguir decorar as coisas, você tem que ter um estímulo visual. Aqui você tem um estímulo visual. É o mesmo texto, só mudou uma palavrinha. Então, numa prova oral, você conseguiria responder e distinguir. Quem não tem o método, esqueça. Como é que vai responder isso numa prova oral? Não tem como guardar tudo. Agora, quem tem um método, você consegue se lembrar, um texto só, mudou uma palavrinha, a banca vai ficar impressionada com você. Então, o que a banca perguntaria? Doutor, ou doutora, numa prova oral, conceitue responsabilidade por transferência. Pois não, excelência? Vou abrir a imagem, você vai acompanhando a minha voz. É a situação em que o terceiro vem e ocupa o lugar do devedor principal, que é o contribuinte, agora, após a ocorrência do fato gerador. Após. Então, excelência, nós temos o fato gerador e ali a relação jurídica nascida para o contribuinte. Muito bem. Acontece um evento, excelência. E há uma transferência do ônus, por isso que é a responsabilidade por transferência. Há uma transferência do ônus para o terceiro. Então, tudo nasce com relação ao fato gerador. Acontece um evento e se transfere o ônus para o terceiro. O doutor pode me dar um exemplo? Pois não, excelência, pois não. Pense o contribuinte que falece, excelência. Faleceu o contribuinte. A relação aqui, até então, né, era entre o contribuinte, né, e o fisco. Então, nós tínhamos tudo certo para que houvesse o adimplemento obrigacional. Só que houve um evento que mudou tudo, que foi a morte dele. E esse evento transfere o ônus para um terceiro, que vai ser o espólio, o inventariante, o cônjuge meio, você vai curtir e vai aprender tudo comigo. Então é responsabilidade por transferência. Por quê? Releia o conceito. Porque o terceiro veio, usando o verbo agora no passado, e ocupou o lugar do contribuinte após a ocorrência do FG. Então, quando houve o FG, tudo era para o contribuinte. Teve um evento que transferiu. Tá joia? Beleza? Ótimo. Agora, leia o conceito de substituto tributário. Vamos lá. Vem comigo, ó. O responsável por substituição. Vamos lá. Lado direito. O responsável terceiro vem e ocupa o lugar do contribuinte desde a ocorrência do fato gerador. De repente você ficou tentado a escrever antes, né, que é o contrário de após. Mas o melhor é escrever desde a ocorrência do fato gerador. Show de bola! Se você der essa resposta numa prova oral, a banca fica louca, né? Fica extasiada. Fala, o que é isso? Um lá já cutuca o outro. De onde que veio? O outro já responde. Só pode ser do GRAN isso aí. Só é do GRAN esse tipo de aluno aí que responde. Claro. Por quê? Porque você vai responder com autoridade. O que é a responsabilidade por substituição? O terceiro vem e ocupa o lugar do devedor principal desde a ocorrência do fato gerador. Desde. Então não aconteceu nada para ter transferência. Nada para ter transferência. Desde a ocorrência do fato gerador. Professor, daqui a pouquinho no próximo bloco a gente vai curtir os exemplos que estão na parte inferior do slide. A gente vai curtir. Por hora, agora só ouça, porque nós já estamos estourando o tempo. Pense no caso do empregador, do patrão, que é responsável tributário pelos tributos relativos relativos à incidência sobre os salários desses empregados.
Né? Você que é empregado, você sabe. Você pega o seu olerite, o seu contra-cheque, aparece lá INSS, ou seja, retenções de tributos para a Seguridade Social. Não só o INSS, tem o imposto de renda, que incide na fonte. O que é a fonte? A fonte pagadora, a fonte, né, do empregador. O que acontece? O empregador, ele retém esses tributos do salário do empregado e repassa para o Estado. Aonde eu quero chegar? Estado aqui entenda a União, quase sempre são federais, né? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o patrão, o empregador, ele é responsável tributário pelos tributos devidos pelo empregado. Por isso que são retidos na fonte, a fonte pagadora. Legal. Aliás, esse patrão retém e repassa, sob pena de apropriação indébita, se ele embolsar os valores. Vai dançar, é crime. Eu atendo aqui no meu escritório patrões enroladíssimos que retiveram, no bom português, não pode falar reteram, né, nota zero, retiveram esses valores e se apropriaram. Isso é crime. Isso aí dá um baita de um trabalho para mim aqui, para resolver a vida desse patrão. É cana, pode dar cana, xadrez, apropriação indébita. Professor, que coisa incrível. Então quem que é o patrão? O patrão é o responsável por substituição. É caso de substituição tributária, porque ele veio e ocupou o lugar do empregado desde a ocorrência do FG. Não precisa acontecer nada para ele ser substituto. Essa é a diferença, né, do responsável por substituição ou substituto para o responsável por transferência. Tranquilo? Vamos puxar a vinheta. Daqui a pouquinho voltaremos e eu vou bater mais na parte inferior aí do slide. Não se preocupe, tá bem? Então, tomando um cafezinho, voltaremos em instantes. Até já já.